Bom dia, estimo que estejam bem. Então a gente voltamos às nossas atividades aqui onde nós falamos a respeito anteriormente sobre máquinas e equipamentos e ficamos na promessa de voltarmos falando desta vez sobre a questão das máquinas e suas proteções, mas também de fato lembrando as máquinas autopropelidas, certo? Que na verdade as proteções elas devem ser acompanhadas, as proteções das máquinas elas devem ser acompanhadas de acordo com o projeto, desde o projeto na verdade até a compra da mesma através da empresa, né? Então aqui a gente volta aqui, o que são proteções de máquinas e equipamentos? As proteções de máquinas e equipamentos, elas se referem justamente à proteção delas contra quaisquer impactos que poderão sofrer, tanto no translado, na saída da empresa, ou seja, no processo de fabricação para a saída da fábrica, até o destino, onde na verdade a empresa deverá fazer a compra dela. Então assim, quando a máquina, a partir do momento quando a máquina é comprada, ela de fato, elas acompanham diretamente uma análise de risco, desde o projeto até o final, que é a expedição. Então ela deve ser acompanhada por uma análise de risco, onde tem todas as informações concretas, todo o formulário de técnico, toda a formação mecânica dela, acompanhado também, claro, obviamente, que faz parte do projeto, e até mesmo a instalação dela no chão de fábrica, que é o destino, tá certo? Então a gente tem aqui, dentro dessas proteções máquinas e equipamentos, nós temos a divisão dessas proteções, muito embora o trabalhador também tenha as proteções dele, né? Que é justamente as proteções individuais, que está nas medidas protetivas, e falando nessas proteções, nós temos aí de fato as proteções no que se refere às máquinas. A NR12 é uma norma regulamentadora que define referências técnicas, princípios fundamentais, né, e medidas de proteção para garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores, além de estabelecer requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças relacionadas. Esse requisito mínimo a gente lembra assim, para todas as medidas preventivas, de todas as seguranças através dessas proteções fixas e móveis das máquinas, isso é o mínimo que todo trabalhador deverá ter, muito embora tenha essas medidas preventivas dele, que é justamente as medidas individuais, as proteções individuais. Mas de fato, a gente vê os dois lados. Há uma medida preventiva individual protegendo o trabalhador contra as medidas, né, preventivas fixas e móveis das máquinas e equipamentos. Se isso conseguir trabalhar de maneira sincronizada e correta, sem que o trabalhador no chão de fábrica tire essas medidas protetivas das máquinas fixas ou móveis, que de certa forma atrapalham todo o processo de mecânica, diga assim, de construção de segurança do trabalho, do trabalhador, na verdade, poderá também acarretar com a vida útil da máquina, né? Então, se mexer no fim de curso, mexer nos sensores, mexer nas proteções, que ela pode ser fixas ou móveis, então essas proteções poderão dar um resultado de acidente de trabalho, a falta dessas proteções. Então nós temos aqui os requisitos mínimos. Quais são os requisitos mínimos que deverá compor uma máquina? O requisito mínimo é através da norma. No mínimo, através da norma. Por exemplo, sensor, como eu falei agora há pouco, fim de curso, cortina de luz, enfim, todo esse processo aí de contestação da máquina, ela deve compor esses requisitos para a boa segurança do trabalhador e também a boa segurança e utilização da máquina, certo?
Então nós temos aqui as proteções da máquinas e equipamentos. No desenho aqui, se vocês observarem, nós temos aqui um dedo apontando por uma engrenagem, né? Essa engrenagem ela tem uma faixa de proteção, ou seja, ela tem uma portinha de proteção que deverá ser fixada, que é fixada na máquina. Essas proteções fixas elas podem ser também recondicionadas no momento em que a máquina ela tenha algo que possa acarretar como medida de prevenção. Ou seja, a gente sabe que todas as máquinas e equipamentos, com o tempo, eles vão ter algo parecido como corrosões, oxidações, enfim, coisa desse tipo, que poderá ser trocada e colocada no lugar. Isso aí faz parte da medida preventiva, no caso da mecânica, né? Uma mecânica preventiva, uma manutenção. Então, o objetivo das proteções de máquinas e equipamentos é eliminar, neutralizar, na medida do possível, o perigo mecânico gerado por partes ou componentes da máquina e equipamentos, por meios técnicos e perigo desprotegidas. As proteções devem oferecer uma barreira que impeça a entrada das mãos ou dos dedos do operador para o ponto de operação. Então, uma vez que o trabalhador arrancar essas medidas protetivas da máquina, fixas ou móveis, ele vai pagar o preço, eles vão ter um resultado aí de acidente de trabalho e até mesmo as doenças ocupacionais, né? Então, a proteção de máquina e equipamento é uma barreira mecânica ou eletroeletrônica que impede o acesso às zonas de perigo. As partes do corpo ficam protegidas de um contato com as áreas que oferecem risco e a integridade física dos trabalhadores. É preservada de forma a não permitir que os trabalhadores não burlem os mecanismos de segurança. Aí voltando lá atrás, como eu falei para vocês, burlar, retirar, danificar, tentar parecer que está trabalhando de forma correta, que é a forma de burlar, então de certa forma pode causar acidente de trabalho, né? Conforme preconizado na NR12, Segurança do Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Máquinas e equipamentos em movimento são particularmente perigosos, a gente sabe disso. Isso vai de uma simples rotação de um liquidificador, de um simples manuseio de um ferro automático, de um simples manuseio de um ventilador e por aí se vai. A gente vai tendo esses exemplos retirados nos eletrodomésticos de casa, né? Então nós temos aqui, máquinas e equipamentos em movimento são particularmente perigosos. Mesmo movendo-se lentamente, os eixos podem pegar roupas, cabelos, dedos e mãos dos trabalhadores, vindo a causar muitas lesões que podem ser evitados com uma proteção adequada e sinalizações, para lembrar os funcionários dos perigos ali existentes. E aí nós temos as proteções fixas. Nós temos um modelo aqui de proteção fixa, ou melhor, dois modelos, né? As proteções, encontramos também proteções móveis no local, né? Aí nós temos aí as medidas, lembrando que as medidas de proteções móveis e fixas, elas têm umas misticidade. Ou seja, se você tem uma proteção fixa, você poderá ter mesmo nessa proteção uma proteção móvel. Claro que você não vai fazer essa proteção móvel diariamente ser arrancada do lugar, não. Eu estou dizendo assim, as proteções móveis são aquelas que podem se movimentar, e aí depois a gente vai ver quais são as diferenças delas. Elas podem se movimentar e ser retirada do lugar assim que haja uma possibilidade de risco ou que haja também uma corrosão, como eu falei anteriormente, e até mesmo uma oxidação, né? E até mesmo a questão de uma parada que danifique o processo, um equipamento que seja eletrônico ou eletroeletrônico, poderá danificar e você pode retirar. Já as proteções fixas, né, elas devem ser fixadas até o local, que na verdade são proteções também móveis, mas elas podem ser retiradas do local assim que haja uma possibilidade de mudança de layout, né? E aí também, estou falando de proteções fixas, tá, gente, ainda. Então essas proteções fixas, elas podem ser arrancadas do lugar, de certa forma, quando há uma mudança de layout, né?
mas também, quando elas estiverem colocadas no lugar, não deverá ser retiradas para o processo, aumentar o processo produtivo da máquina e até mesmo tentar fazer alguma mudança que não há exigência de algum superior nosso, tá? Então, assim, todas essas informações que vocês adentrarem poderão ter um amparo de algum profissional da área de segurança do trabalho, onde ele vai sinalizar a mudança que deverá ser feita, falando dessa vez, claro, obviamente, para um superior na área de gerência, até mesmo um engenheiro de segurança do trabalho, no caso de o prevencionista ser um técnico em segurança do trabalho, e aí por diante a gente aumentar cada vez mais essa sincronização de confiança para com o trabalhador, fazendo um intercâmbio, uma mediação diretamente com o diretor da empresa, para que todos saibam o risco que aquela máquina deverá ter se caso houver uma mudança técnica e mecânica também. Então nós temos aí o que são proteções fixas. Lembrando que proteções fixas, elas são as proteções também que ela devem ter acesso para o trabalhador, assim como também para com a máquina, né? O trabalhador, ele na verdade, a fixa, ela protege tanto o trabalhador como a máquina, mas de certa forma ele deve também ter acesso no caso se houver uma mudança, como uma manutenção preventiva ou corretiva da máquina, tá certo? Então, para a gente entender melhor, que são proteções fixas. As proteções fixas, elas são de difícil remoção, como eu falei agora há pouco, fixada normalmente no corpo ou estrutura da máquina. Essas proteções deverão ser mantidas em sua posição fechada, sendo de difícil remoção, fixada por meio de solda ou parafusos, tornando sua remoção ou abertura impossível sem o uso de ferramentas. Claro que o trabalhador não vai fazer essas remoções sem o conhecimento de uma pessoa autorizada, né? Mas, como a própria norma diz, essas proteções fixas, elas não devem ser retiradas nem desparafusadas do local onde há a proteção da máquina, tá certo? Então nós temos aí dois exemplos importantes. Nós temos a tela de proteção de uma máquina, nós temos a tela de proteção de outra, né, do lado direito aqui, e salientando que esse estudo ele é baseado justamente, extraído da fonte, que é da NR12, tá, gente? Então vamos passar para frente aqui. Então, assim, nós temos alguns exemplos de dispositivo de proteção fixa. Além do que nós vimos anteriormente sobre as telas de proteções, nós temos aqui uma cortina de luz como proteção fixa do equipamento ou da máquina. Então, o que são proteções fixas no caso da cortina de luz? As duas réguas são emissores de luz infravermelha e estão alinhados permitindo a continuidade da operação. Quaisquer movimentos de uma pessoa interrompendo o feixe de luz, que é não visível, um sinal é emitido e abre o contato da operação. Contato da operação. Automaticamente a operação será bloqueada, né? Abrindo esse contato, o trabalhador não corre o risco, se a máquina for uma máquina de prensa, vocês estão lembrados lá no slide anterior, foi uma máquina de prensa, normalmente ela vem com a cortina de luz, aqueles balancinhos hidráulicos também. Então todos eles devem ter, mesmo o mecanismo bimanual, mas eles devem ter uma cortina de luz, principalmente nas prensas, onde requer um cuidado especial. E aí nós temos também outros dispositivos. Lembrando que na figura anterior também a gente tem aí um homem, né, atravessando essa cortina de luz e mostrando o exemplo de como ela funciona. Do lado aqui nós temos também os dispositivos, que é a chave, né, a chave dispositivo tipo chave, que ela pode justamente, na medida que o homem que não tenha nenhum acesso livre naquele local de trabalho, onde o homem, de certa forma, por curiosidade, vai abrir
a máquina, o comando é aberto, ou seja, é disparado, o comando é fechado na verdade, é disparado através do sensor e aí a máquina não funciona, interrompendo dessa forma a produção, interrompendo também o mecanismo da máquina para que não haja acidente de trabalho com o funcionário. E aí a gente, além das proteções que nós falamos agora sobre as máquinas, a gente tem uma proteção fixa chamada enclausuramento. Normalmente o enclausuramento ele entra quando o trabalhador trabalha no local centralizado, onde há um cuidado com a exposição dele diária e de certa forma ao redor dele tem diversas formas de assimilação ou de exposição ao risco, principalmente no caso do ruído. Então o clausuramento ela é justamente para enclausurar ou abafar o lugar, deixando o som mais alinhado, mais acústico, de certa forma com atenuação baixa. Não que o trabalhador não vá deixar de usar o EPI, vai depender muito da exposição ao risco e da avaliação quantitativa, tá? Então, essa forma da gente averiguar, por conta do enclausuramento, isso não quer dizer que o trabalhador não deixe de usar as medidas protetivas. Claro que ele vai ter a obrigação do uso do mesmo, tá? Então, a gente tem aqui um pequeno mostruário de enclausuramento. Enclausuramento é a forma de proteção fixa, onde ele absorve, ou melhor, ele deixa de absorver a emissão de poluente sonoro, no caso de poluição do som, ruído, fazendo com que aquele ambiente fique abafado, enclausurado, tá? Acústico, de forma agradável, para que também não atrapalhe a saúde da audição. Tá? Então, proteção das máquinas e equipamentos. Nós temos o tipo de proteção de máquinas, proteção de máquinas, de partes móveis, de máquinas, sensores em máquinas. Nós temos aqui uma cortina de luz, onde tem a finalidade também de prevenir acidentes em máquinas que operam com partes móveis. Os sensores identificam o movimento e param a máquina imediatamente, evitando o acidente. Essa é a forma correta do processo da cortina de luz, onde aciona o sensor e o sensor faz esse fechamento. E as proteções móveis. Já a proteções móveis é diferente, ela pode ser aberta, sem o uso de ferramentas, geralmente ligada por elementos mecânicos à estrutura da máquina, ou a um elemento próximo, fixo próximo, e deve se associar a dispositivo de intertravamento. Ou seja, intertravamento, você pode travar e ao mesmo tempo puxar, já que são móveis, né? Por exemplo, a chave de intertravamento, um dispositivo tipo chave, ela é uma proteção móvel. Ela pode ser retirada e colocada também, ao mesmo tempo. Vai depender muito da exposição do trabalhador no meio da fábrica, no meio dessa máquina, tá? Mas, lembrando que em alguns casos, só poderá entrar no manuseio da máquina um operador capacitado, treinado e autorizado dentro da NR12, que saiba manusear o equipamento, tá certo? E aí nós temos aí a maneira certa da gente conhecer as chaves de intertravamento. A gente tem um modelito aí, que é um intertravamento tipo modelo lingueta MTGD2, que é justamente uma simbologia do mesmo. Cabe com a equipe multidisciplinar, através de um eletricista principalmente, que conhece o equipamento, né? Conhece a peça para ser colocada no ambiente de trabalho, lembrando que se houver alguma forma de quebra do equipamento, da peça, ela deve ser removida e recolocada no mesmo lugar, tá? Isso cabe ao operador, com sincronia ao técnico em segurança do trabalho, justamente para manter essas informações diretamente com o pessoal da mecânica, tá bom? Então, assim, o intertravamento é abordado pela NR12 em diversos requisitos,
com método de prevenção de acidentes. De um modo geral, consta de uma chave instalada no circuito elétrico com a finalidade de cortar a alimentação e impedir que a ação de uma pessoa seja praticada. Temos em casa diversos exemplos aí que a gente vai mostrar agora. Por exemplo, o forno micro-ondas. Tem o forno micro-ondas como uma vez que em operação, ao se abrir a porta, a operação é interrompida, né? Se você tiver um micro-ondas ligado e de repente se abrir a porta acidentalmente, então aquela operação ali ela é interrompida. Caso a porta venha a ser fechada, a operação não começa até que se comande novo ciclo de operação. Normalmente vocês fazem, e se vocês tiverem curiosidade, vocês podem, de repente, no lugar mais, no momento propício, né? Claro que você não vai fazer risco à tua integridade física, mas você pode fazer uma simulação de como isso funciona, tá? Nós temos a máquina de lavar também como exemplo. No momento da operação, caso a tampa de acesso ao interior seja aberta, a operação é interrompida. Em alguns modelos, ao se fechar a tampa, a máquina volta a operar normalmente. O elevador. O elevador também é um caso da gente entender e ficar por dentro dessas informações. Nesse caso, quando o elevador está em movimento, as portas de todos os andares estão travadas, impedindo sua abertura. O destravamento somente ocorre quando a cabine está naquele andar especificamente e parado. Essa liberação depende de dois dispositivos instalados em série que estabelecem essa permissão. Ao mesmo tempo que a pessoa, ao entrar na cabine e pressionar um botão de outro andar, a cabine só entrará em movimento após a porta do pavimento estar fechada e a porta corrediça estiver também na posição fechada. E a gente vê aí normalmente nos elevadores das nossas cidades, né, onde a gente mora. A gente tem esse exemplo aí. Até mesmo nos sensores. O elevador só poderá liberar a subida ou descida após o momento da porta estar fechada. Então, se você porventura tiver entre a porta e outra, claro que ele não vai acionar, até porque o sensor ele vai ter essas informações de que tem algo bloqueando o mecanismo, né? Então, como pode ser verificado? A definição de qual tipo de intertravamento deverá ser aplicado depende das operações que a máquina executa e quais situações de risco devem ser impedidas de ocorrer. Então nós temos alguns modelos de equipamentos de proteções aqui, como por exemplo a peça de chave de intertravamento. Você observar direitinho uma chave colocada na máquina, que ela pode justamente fazer um intertravamento caso o trabalhador não tenha acesso à área de trabalho sem ser permitido. O módulo de intertravamento. Nós temos também o dispositivo para trava em válvula. Nós temos também ali em cima o intertravamento para subestações, que é muito importante também saber, ali só entre pessoas autorizadas. E as proteções fixa e móvel, né? Então o Ministério do Trabalho e Emprego, ele faz essa aplicação justamente para a proteção do trabalhador. E aí por lado a gente tem um desenho aqui, né, uma planta, e um homem do lado mostrando a chave de intertravamento, aquela que eu falei anteriormente, em processo robotizado, né? Pode ser aplicado também, principalmente na automação. E aí, de fato, nós temos a que a gente tinha falado no início, né? As máquinas autopropelidas. Então, o que são máquinas autopropelidas? Conforme a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, da NR12, a máquina autopropelida ou automotriz é aquela que se desloca em meio terrestre com sistema de propulsão próprio, né? Ela pode se deslocar de um lugar para o outro. Não é uma máquina fixa, né? É uma máquina móvel que pode ser arrancada de um lugar para o outro, muito conhecida para pavimentação, usada também na agricultura, principalmente na zona canavieira, como no anterior falei. E aí nós temos algumas dicas de especialista que pode insinuar e nos mostrar
é a forma de evitar acidente com essas máquinas, né? E depois a gente vai ver aí alguns exemplos de máquinas autopropelidas. Nós temos aqui a dica do especialista. Para evitar acidentes, são necessários dispositivos que impedem que uma máquina entre em funcionamento, sem o operador desejar. Imagine o seguinte exemplo. O operador estava usando uma máquina estacionária utilizada para serrar madeiras e de repente a energia acaba. A serra então para de girar. Ele então aproveita esse momento e resolve limpá-la e retirar a sujeira que estava próxima da serra. Subitamente a energia é restabelecida e a máquina entra em funcionamento. É um acidente na certa, a gente sabe disso, não é mesmo? Por isso a importância desse dispositivo. Esse tipo de dispositivo é encontrado em diversos aparelhos do nosso dia a dia. Por exemplo, as TVs mais modernas, tá certo? E aí alguns exemplos de máquinas autopropelidas. Por exemplo, a máquina de cortar cana, a máquina de fazer a separação dos caroços aqui do lado, ou das palhas. Nós temos a máquina que faz o processo de colheita da soja. Nós temos uma máquina que faz o processo de uma montanheira, onde a carregadeira não tem acesso a local totalmente desnivelado, e a montanheira vai lá, muito conhecido como bel, ela vai lá, faz o processo de carregamento, tira a cana do lugar, onde é acesso totalmente perigoso, e leva no local plano. Nós temos a empilhadeira também como exemplo, né? Ela pode ser uma máquina autopropelida, pode trabalhar na parte interna da fábrica e pode trabalhar na parte externa também, muito usado na expedição. Nós temos a máquina de algodoeira, de fazer a colheita do algodão. Nós temos a máquina também de fazer a separação dos caroços, como a gente falou agora há pouco. A carregadeira. E nós temos também nesse lado aqui uma Patrol, muito conhecida como Caterpillar. Nós temos também a máquina de nivelação, ou melhor, a máquina de içamento, que faz carga de içamento de carga de pessoas. A PTA, o exemplo aqui mostra do lado. Ela pode ser usada na parte interna da fábrica e pode ser usada também na parte externa, muito conhecida também como o cesto aéreo. O cesto aéreo é uma máquina autopropelida, é um Munch, mas é dado como autopropelido. Nós temos os tratores de grande porte e de pequeno porte para fazer a sucção da terra. Do lado também nós temos uma máquina de pavimentação e assim por diante. E para a gente entender melhor e ficar mais seguro do que nós estamos fazendo e passando para vocês, mais uma vez eu coloco aqui uma pequena explanação da importância da análise preliminar de risco, né? Então aqui a gente tem um lembrete. Todo trabalhador exposto ao risco iminente deve estar bem protegidos, seguros de que nada poderá impedir suas atividades laborais diárias no âmbito em que se encontra. Devemos ter como especialista e prevencionista em segurança do trabalho uma produção de satisfação e resultados. Que resultado é esse? Risco zero, né? Zero de quê? Zero de acidente, de doenças ocupacionais. E esses trabalhos onde oferece risco devem ser reconhecidos antecipadamente, ou seja, antes de iniciar as atividades, muito conhecido como APR, Análise Preliminar de Risco. Gente, para que isso funcione, para que esse trabalho de segurança do trabalho, onde nós temos o privilégio de fazer uma segurança de prevenção e prevenção para o trabalhador, é necessário que nós poderemos estar ou devemos estar com as informações diretamente ligados à tríade. Tríade, quando eu falo tríade, eu falo justamente sobre a segurança do trabalho, a higiene ocupacional e a medicina do trabalho. Então, a tríade, ela justamente são esses componentes que envolvem o nosso sucesso.
as nossas informações, o que nós deveremos ter como base para a proteção dos trabalhadores no tocante à NR12, principalmente. Tá? Então nós temos aqui do lado a identificação dessa análise preliminar de risco através de uma gestão. Eu identifico, eu avalio, defino as ações e faço aplicação através desse ecossistema. Então, gente, bons estudos. Por hora é só o que eu devo apresentar para vocês. E a partir do dia 23, eu vou colocar a prova, tá certo? Lembrando que aquele exercício que eu deixei para vocês, valendo nota, é justamente para as pessoas que não alcançarem a nota dessa avaliação que vai ser aplicada. Ela vai estar na plataforma no dia 23, e aí estudem. O assunto que vai ser estudado é esse slide que eu passei para vocês. Leiam o primeiro, segundo, terceiro e esse quarto vídeo, que é esse que eu passei agora. Vou deixar na plataforma. E aí eu desejo para vocês um bom estudo e uma boa prova. E até mais. Um abraço para todos. Fiquem com Deus.